Ei pessoal, tudo bem? Então aqui o Dava está questionando a Krishna, né? Falando que o processo de Jnana que ele deu é muito difícil. Então, para explicar um processo mais simples, porque ele vê que os devotos, né, estão sempre desfrutando os pés de lótus de Krishna, eles são felizes, né? Mas agora os yogis têm dificuldade. Então, na realidade, ele quer que Krishna explique sobre Bhakti Yoga, né, que é o processo que nós praticamos na consciência de Krishna, né? Então ele fala assim: meu querido Senhor infalível, não é muito espantoso que te aproximes intimamente de servos que aceitaram o exclusivo refúgio em ti. Afinal, durante teu aparecimento como Ramachandra, Krishna apareceu como Ramachandra, né? Mesmo enquanto eminentes semideuses como Brahma disputavam para colocar as refulgentes pontas de seus elmos sob a almofada onde repousava teus pés de lótus, mostraste afeição especial para com macacos, como Hanuma, porque eles se refugiaram exclusivamente em ti. Então até os semideuses buscavam o refúgio de Ramachandra, queria colocar o elmo na almofada onde o Sr. Ramachandra colocou os pés deles. E o Sr. Ramachandra ele abraçava e associava intimamente com macacos, como Hanuman, né? Então assim, ele está falando assim, então isso que eu quero saber, como é que esse processo de serviço devocional. Quem, pois, poderia rejeitar a ti, a verdadeira alma, o mais querido objeto de adoração e o Senhor Supremo de tudo? Tu que outorgas todas as perfeições possíveis aos devotos que refugiam em ti. Então, quem é quem vai deixar de te adorar? Quem, conhecendo os benefícios que concedes, poderia ser tão ingrato? Quem te rejeitaria e aceitaria algo para o prazer material que leva apenas ao esquecimento de ti? E que falta a nós que estamos ocupados no serviço à poeira de teus pés de lótus? Então, o que falta a gente? Nós somos devotos, não falta nada para nós. As pessoas não estão sabendo disso. Por favor, que explica isso, né? Ele quer saber esse conhecimento, né? Logo, o devoto consciente de Krishna sabe que obterá toda a perfeição da vida através do simples fato de render-se ao serviço devocional ao Senhor, como se confirma na Bhagavad Gita. Esse é o nível mais elevado de yoga. O devoto sabe, porque ele se refugiar aos pés de Krishna, ele vai obter tudo, não falta nada para ele. Então ele quer propagar a consciência de Krishna porque todo mundo tem acesso a isso. Ó meu Senhor, poetas transcendentalistas e homens peritos na ciência espiritual não poderiam exprimir na íntegra a dívida para contigo, mesmo que fossem dotados com prolongada vida de Brahma, pois apareces em dois aspectos, externo como acharya e internamente como super-alma, para salvar o ser vivo corporificado, dirigindo no caminho que leva a ti. Então, Krishna, externamente ele aparece como mestre espiritual, internamente ele aparece como o Paramatma, né? Chama Chaita Guru. Então, Krishna está instruindo externamente e internamente, para guiar os devotos no caminho de volta ao mundo espiritual, né? Aqui fala que o Senhor aparece dentro do coração como super-alma, externamente, tanto como mestre espiritual, como sua encarnação literária. As escrituras, nós estamos lendo agora o chamado Bhagavatam, aqui, nesse conto dos 12 cantos. Então aqui também é uma encarnação de Krishna, é uma manifestação de Krishna, né? O supremo conhecimento védico, o Bhagavad Gita, é chamado Bhagavatam, isso mesmo. A Shukadeva Goswami vai falar, né? Então a Shukadeva Goswami está falando isso para Maharaj Parikshit, né? Interrogado assim pelo afetuosíssimo Uddhava, o Senhor Krishna, o controlador supremo de todos os controladores, que lida com o universo inteiro, como se fosse um brinquedo e assume as formas de Brahma, Vishnu e Shiva, passou a responder, exibindo seu amoroso sorriso todo atrativo. Krishna ficou feliz com a pergunta de Uddhava, né? Ele sorriu e vai responder, né? A Suprema Personalidade de Deus disse: sim, descrever-te-ei os princípios da devoção a mim, mediante cuja execução um ser humano mortal vencerá a inconquistável morte. Então a morte é inconquistável, mas para quem se rende a Krishna, se torna um devoto, ele conquista até a morte, né? Porque ele fica além da morte, né? Além do nascimento da morte. Sempre se lembrando de mim, a pessoa deve cumprir todos os seus deveres para comigo, sem se tornar impetuosa. Com a mente e inteligência oferecidos a mim, ele deve fixar a mente
na atração do meu serviço devocional. Está explicando aqui, né, em detalhes aqui. Aqui não indica que devemos tentar saborear satisfação egoísta no serviço devocional, senão que devemos sentir atração à própria satisfação do Senhor, que se alcança através do cumprimento fiel da ordem de um mestre espiritual autêntico, que vem do próprio Cristo em sucessão discipular. Olha que ponto importante. O devoto não deve querer desfrutar do serviço devocional, ele deve querer desfrutar de ver Cristo satisfeito através de cumprir a ordem que foi dada pelo mestre espiritual nessa corrente, que vem de Cristo. Aí, a verdadeira satisfação é assim, quando nós satisfizermos a Krishna, nós ficaremos satisfeitos, né? É explicado que Krishna é como uma árvore, como a raiz de uma árvore, e nós somos como as folhas. Quando você joga água na raiz da árvore, as folhas ficarão nutridas, não separadamente. Todos devem se refugiar em lugares sagrados onde residem, Krishna falando, né? Todos devem refugiar em sagrados onde residem meus devotos santos e devem guiar-se pelas atividades exemplares de meus devotos, que aparecem entre os semideuses, demônios e seres humanos. Os devotos aparecem em todos os lugares, né? Como Narada Muni apareceu entre os semideuses, como Prahlada apareceu entre os demônios, né? E como Maharaja Varishi, os Pandavas que apareceram entre seres humanos, né? Então nós devemos sempre refugiar onde os devotos, abrigar nos devotos, né? Todos os lugares sagrados onde os devotos residem, né? Quer sozinha, quer reuniões públicas, que você está falando, né? Com canto, dança e outras exibições de opulência real, a pessoa deve providenciar a celebração de feriados, cerimônias e festivais reservados especialmente para a minha adoração. O devoto ele deve participar das cerimônias destinadas a glorificar Krishna, como Jamasya, que é o aparecimento de Krishna, Gora Purnima, que é o aparecimento de Chaitanya, né? e outros aparecimentos, né? Com coração puro, a pessoa deve ver a mim, a alma suprema dentro de todos os seres, e também dentro de si, que não sou maculado por nada material, e estou presente em toda parte, tanto externa quanto internamente, tal como o céu onipenetrante. Então, o que está falando aqui é que nós temos que ver Cristo em toda parte, né? Segundo o missionário Chakravarti Thakura, o Senhor falou, presente verso, para atrair aqueles que têm inclinação à especulação filosófica sobre a verdade absoluta. Tais eruditos transcendentalistas que buscam a unidade última se sentirão atraídos à manifestação do Senhor descrita nessa passagem. Que ele falou esse verso aqui, né? Que ele aparece externo e internamente como o céu. Essa linguagem que ele usou aqui para atrair os devotos, os filósofos, né? Estudiosos, para atrair eles para o serviço devocional. Ó brilhante Uddhava, considera-se alguém que pode perceber minha presença em todas as entidades vivas e que, abrigando-se nesse conhecimento divino, oferece a todos o devido respeito, é deveras sábio. Tal homem vê com equanimidade o Brahmana e o Párya, o ladrão e o caridoso promotor da cultura brahmínica, o sol e as diminutas centelhas do fogo, o gentil e o cruel. Olha aqui, um devoto, olha aqui. Olha o padrão, né? Ele vê a unidade, né? A presença de Cristo em toda parte. Esse texto ressalta uma série de opostos, a saber, os brahmanas, um brahmana altamente erudito, classe mais baixa, um ladrão, né? Um aborígene, um ladrão, um homem honesto, o sol e a centelha, insignificante, o bondoso e cruel. Em geral, a capacidade de distinguir entre tais opostos qualifica alguém como inteligente. Logo, como pode o senhor afirmar que ignorar essas diferenças óbvias estabelece alguém como um sábio? Que quem vê a distinção nisso é uma pessoa inteligente, mas quem vai ignorar isso, né? Como um sábio? Mas Krishna fala, dessa resposta aqui é a palavra de Madhbhava. O sábio vê a suprema personalidade de Deus dentro de tudo, portanto, embora externamente perceba e lide com as variedades, o devoto, ele entende as variedades, né? O homem sábio está interessado na predominante unidade de toda a existência, que se baseia na presença do Senhor Supremo dentro de tudo. O sábio vê Cristo em toda parte, no amigo, no inimigo, no sábio, no tolo, né? Como se explica aqui, alguém deveras sábio não se limita à discriminação mundana superficial. Embora ele entenda as diferenças, mas ele vê a unidade que Cristo é presente em tudo. Tá? Vamos continuar no próximo vídeo.